Olá, amados. Hoje, no De Volta ao Ponto, eu quero trabalhar com os irmãos ainda Mateus 24, e eu quero trabalhar uma reflexão a respeito daquela passagem onde Cristo ele traz o exemplo do que aconteceu nos dias de Noé, dizendo que assim como foi nos dias de Noé também aconteceria ou vai acontecer na sua vinda. No vídeo que eu fiz, o vídeo anterior, alguém fez um comentário, fez um questionamento e tratou exatamente desse ponto com relação à questão da vinda do dia de Noé como exemplo ali colocado pelo Senhor Jesus. E é exatamente nesse contexto que eu quero trabalhar a reflexão com os irmãos, para a gente entender de maneira bem simples de qual era o propósito do Senhor Jesus ao fazer a citação, ao trazer para o contexto da sua mensagem profética, no seu sermão profético, o que aconteceu nos dias de Noé. Então nós vamos trabalhar essa reflexão com os irmãos. Qual é o sentido, qual o propósito de Jesus fazer essa citação? Vamos lá. Bom, irmãos, então hoje nós vamos continuar o nosso assunto sobre Mateus 24, a vinda do Senhor Jesus. Dentro desse contexto de Mateus 24, hoje nós vamos trabalhar um ponto em que o Senhor Jesus chama atenção para a importância da vigilância. Os tópicos que serão trabalhados relacionados à vigilância é como nos dias de Noé, os levou a todos, duas moendo e dois no campo, um será levado e outro será deixado. Quando Jesus cita esses exemplos, qual era o propósito dele? O propósito dele é falar da necessidade de vigilância. Quando isso não é compreendido, as pessoas podem equivocar e tentar procurar algum tipo de interpretação que não é o propósito do Senhor Jesus ao fazer essa citação. O propósito dele aqui é trabalhar exatamente a questão da necessidade de vigilância quanto ao momento da vinda do Senhor Jesus, para que as pessoas não sejam pegas de surpresa, mas estejam preparadas para o momento do retorno de Cristo ou da vinda de Cristo. Naquele contexto mais imediato, isso também se aplicava à necessidade dos discípulos estarem preparados para o momento que viria como juízo no ano 70 sobre o cerco de Jerusalém e a destruição de Jerusalém. Mas isso aponta para algo ainda mais adiante no futuro, que é o que nós trabalhamos com relação à volta do Senhor Jesus ou o arrebatamento da igreja. Para alguns eruditos, Mateus 24 não está falando de arrebatamento da igreja, mas sim da segunda vinda de Cristo. Há quem entende que Mateus 24 está falando exclusivamente do ano 70. Mas eu creio sim que aqui nós temos pontos importantes de despertamento que o Senhor traz para nós com relação à grande profecia da volta do Senhor Jesus e a necessidade da igreja do Senhor estar preparada para o momento de grande provação, de grande tribulação, e a igreja passando por essa grande tribulação, fiel ao Senhor, a igreja será então tirada desse mundo, arrebatada, preservada, porque o Senhor abrevia os dias para que então os salvos, os eleitos, eles possam sobreviver em meio àquela grande tribulação. Bom, os irmãos vão perceber que agora o que nós temos aí é como nos dias de Noé. Jesus chama atenção aqui para que o evento, o acontecimento, se dará exatamente como nos dias de Noé. Quando ele fala assim, como nos dias de Noé, ele já nos dá uma pista, qual era a intenção dele. A intenção dele não é nem sequer aqui tratar de como foi a destruição e tal, mas tratar de que nos dias de Noé, que fala assim, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, como nos dias de Noé, houve ali salvação para um remanescente e perdição para os demais que eram ímpios, que não estavam preparados
Os infiéis, eles foram destruídos. E assim como o Senhor trouxe juízo nos dias de Noé para aquela geração, o Senhor também trará juízo no futuro para essa geração, para esse mundo que insiste em permanecer num rumo contrário à vontade de Deus. No entanto, no meio desse mundo existe os fiéis, os eleitos, a igreja do Senhor. Bom, nós vamos perceber agora que o propósito do Senhor Jesus é trabalhar a questão daqueles que não estavam preparados, desapercebidos. Olha o que diz aí: porquanto, assim como foi nos dias de Noé, antes do dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que veio, até um dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, presta atenção, não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então preste atenção que a preocupação do Senhor Jesus é que não os perceberam. O Senhor Jesus, ao citar o exemplo de Noé, ele chama atenção para aqueles que não perceberam. E por que não perceberam? Eles sofreram o juízo da destruição. E assim será também na vinda do Filho do Homem. Quando o Senhor Jesus vier, aqueles que não estiverem preparados, as pessoas vão estar casando, descasando, vivendo a sua vida naturalmente, como se nada estivesse para acontecer. E serão pegos de surpresa. Aí nós temos aí, os levou, até que veio o dilúvio e os levou. Esse termo levar, o termo grego utilizado aqui, dá o sentido de levar para destruição. Um dos possíveis significados seria tirar de entre os vivos, seja pela morte natural ou pela violência. Então, o Senhor está falando aqui de pessoas que esse levar não é levar no sentido de arrebatamento do povo, mas levar para a destruição. O dilúvio vem e os levou para a morte. O dilúvio vem e os levou para a destruição. É isso que o Senhor está dizendo. Aqueles que não perceberam, aqueles que não estavam preparados, não entraram na arca, e o dilúvio veio e os levou. Levou aqueles que não foram preparados, que não eram justos. O Senhor salva Noé e a sua família, mas os demais, aquela geração se perdeu no dilúvio como juízo de Deus, como julgamento de Deus. Deus julgou também a nação de Israel no ano 70 e julgará as nações no futuro também. Bom, aqui nós vamos agora prestar atenção que o Senhor também chama atenção para outro aspecto. Dois trabalhando no campo, duas pessoas no moinho, trabalhando juntos, um será levado e o outro será deixado. Esse termo levado aqui, que é traduzido no português como levado, ele no grego ele já não é o mesmo termo airo, mas é o paralambano. O paralambano tem a ideia de tomar para si, de trazer para junto como um relacionamento familiar. Então, nesse contexto, eu creio sim poder perceber que há alguém que será levado, tomado para si, tomado para num relacionamento familiar com Cristo, na volta de Cristo. Alguns serão preservados como parte deles, como povo dele, levado para estar junto com ele. Então eu creio que nesse contexto aqui é possível perceber a ideia de um arrebatamento. De qualquer maneira, esses exemplos citados por Cristo é para mostrar que existe dois grupos, um grupo preparado para a vinda do Senhor e outro não preparado para a vinda do Senhor. E aí nós chegamos ao final aqui dessa reflexão. Qual é o grande ensino do Senhor nesses versículos que nós trabalhamos aqui? Qual era a grande preocupação do Senhor em trazer aqui? A grande necessidade, o grande ensino é a vigilância. Ele vai dizer logo em seguida, depois que ele cita isso, ele vai dizer assim: vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, o Senhor Jesus, ao citar o exemplo daqueles que não perceberam a vinda do dilúvio e foram destruídos,
E aqueles que não perceberam também a vinda do Senhor também serão destruídos. Mas aqueles que estiverem em vigilância, aqueles que estiverem atentos ao momento profético, ao relacionamento íntimo com Deus, cuidando da sua vida de devoção a Deus, esses, a igreja do Senhor, a palavra do Senhor diz que a igreja de Cristo não será pega de surpresa. A igreja de Cristo ela estará preparada. O Espírito Santo prepara a igreja para isso. Bom, como os irmãos perceberam no relato, de forma bem simples, o propósito do Senhor Jesus era exatamente trabalhar a questão da vigilância, da necessidade de vigilância, e mostrar que haverá um julgamento quando ele vier. Quando ele vier, haverá alguns que serão poupados, serão salvos, serão resgatados e outros que serão destruídos. Ou seja, dois grupos, um grupo poupado na vinda do Senhor e outro grupo será trabalhado, destruído pelo juízo de Deus que virá sobre as nações. Bom, o propósito então do Senhor, ao citar isso, é trabalhar exatamente o contexto da necessidade de estarmos atentos, de valorizarmos a bênção de Deus, de estarmos em vigilância, de cuidarmos da nossa vida espiritual e não levarmos a nossa vida como aqueles que nada conhecem, que continuam levando uma vida sem compromisso com Deus, levando a vida naturalmente, porque quando o Senhor Jesus vier, muitos estarão vivendo de forma natural, como se nada fosse acontecer, como foi nos dias de Noé, e esses serão surpreendidos na volta do Senhor. Esses serão pegos como aquele que é surpreendido pelo ladrão, mas a igreja, estará preparada. O Espírito Santo preparará a igreja para o arrebatamento. Outra coisa que eu quero trazer para os irmãos, que não existe qualquer possibilidade de um crente salvo em Jesus Cristo ficar para trás no arrebatamento. Aquele que de fato é salvo e está em comunhão com o Senhor e estiver em comunhão com o seu Senhor, quando Jesus vier, esse vai subir. Se ele de fato é um salvo, ele faz parte da igreja, a igreja subirá completa no arrebatamento. Não haverá parte da igreja sendo deixado para trás para subir num arrebatamento posterior ou numa segunda vinda depois do arrebatamento. A vinda do Senhor, revelada nas Escrituras, é uma vinda só. Ele vem pela segunda vez para estabelecer juízo, mas para salvar a igreja, para livrar o seu povo. Então a igreja vai subir, a noiva subirá completa, não pela metade. Aqueles que serão infiéis serão deixados para trás, esses serão perdidos, estarão destruídos, estarão perdidos, sem chance alguma de salvação. Portanto, a necessidade do cristão se preparar e encher do Espírito para vencer as tribulações dessa vida. Por quê? Porque elas tendem a piorar. Nós vamos passar por uma grande tribulação e há muitos cristãos que hoje qualquer coisinha abala a sua fé. Como serão esses no dia quando as coisas estiverem apertadas? É necessário que cada cristão viva para o Senhor e busque ao Senhor e alimente, fortaleça no Senhor para estar pronto no dia da volta do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.